Enfim, vamos então conversar em poucos minutos sobre ministério com adolescentes e jovens na igreja. De acordo com as pesquisas, como o presbítero Odilon falou, foram apontados diversos dilemas e este é um deles. E nasci e cresci na igreja, com a graça de Deus, amo nossa igreja, os meus pais, meus avós, meu tio, reverendo Jair, e com a graça de Deus pude casar-me com uma mulher também que é filha de pastor Paulo Palhão, que é presidente do nosso presbitério. Estamos sempre envolvidos, e desde muito menino estive envolvido com liderança, e já na época de pré-adolescente, ali na primeira igreja de Londrina, já pude ser líder de pré-adolescentes, depois na adolescência, na juventude. E lembro-me quando, conversando com o reverendo Messias a respeito da vocação pastoral, falei: pastor, meu coração está assim, sinto-me chamado para o ministério. O seminário de Londrina era aqui, o seminário teológico da nossa denominação, tinham 3, um campus era aqui em Londrina, me sentia chamado. O pastor Messias me entregou da parte do Senhor uma palavra que está em João 15,16, não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e que deis fruto. E com essa palavra, então, eu iniciei o meu ministério, e no ano de 2000 entrei no seminário, e desde então estamos envolvidos com liderança, no ministério, pastoreio, e adolescentes e jovens e as novas gerações sempre foram as minhas paixões. Sempre tive envolvido com música também, tive a oportunidade de conviver com muita gente, Londrina e fora de Londrina. Já estive envolvido com eleições de UMP, de Coordenadoria Nacional de Umpismo, participar de congressos nacionais, falar e tocar, enfim. Desde muito tempo nós estamos envolvidos com isso. E hoje, em especial, entre algumas áreas que nós trabalhamos na primeira igreja de Londrina, nós cuidamos das células de jovens, adolescentes, pré-adolescentes e crianças. Então nós estamos chamando isso de novas gerações. Me sinto bastante à vontade para conversar com vocês, até porque nós temos inúmeros presbíteros da igreja que estão aqui, temos inclusive líderes de células nossos que estão aqui, o presbítero Odilon, que além de presidente do sínodo, é um presbítero muito atuante nas novas gerações. A Andréia, que é sua esposa, vai falar sobre o ministério com crianças, e o próprio presbítero Odilon, ele é ativo no ministério com crianças. Então, realmente, nós estamos aqui muito à vontade, no ambiente muito à vontade, porque nós estamos falando de coisas que nós temos realmente vivido. No presbitério, já esse ano, já nos reunimos várias vezes com a liderança de jovens do nosso presbitério. Enfim, nós estamos conversando sobre isso que vamos tratar aqui o tempo todo, não estou tirando da cartola, não é? São experiências, são coisas, apontamentos que eu particularmente tenho percebido que tem sido luta, dificuldade em nossas igrejas. Quero começar fazendo uma simples pergunta: quem aqui é líder de jovens e adolescentes? Levanta a mão. Algumas pessoas. Agora eu vou fazer uma outra pergunta. Diante da grande comissão, diante do ide fazer discípulos de todas as nações, e eu entendo também todas as idades, quem aqui se sente chamado para ser líder de jovens e adolescentes? Levanta a mão. Nós já temos um problema. Aqueles que não levantaram a mão não se sentem, então, à vontade para serem líderes de jovens e adolescentes. E eu disse diante da grande comissão, e não diante de um pedido específico do conselho para você liderar a sua igreja local. Nós já temos uma constatação, um apontamento. E é muito comum os adultos da igreja não se sentirem líderes de jovens e adolescentes. E nós já temos um problema. Vou fazer a pergunta novamente. Diante da grande comissão, Jesus Cristo dizendo: ide fazer discípulos de todas as nações e de todas as idades. Quantos aqui são líderes de jovens e adolescentes? Melhorou um pouco, mas talvez ainda muitos não tenham entendido. Mas ok, vamos lá. Eu quero dar esse título para a nossa conversa, que será de poucos minutos. Eu estou atento ao relógio. O dilema intergeracional e o desafio das novas gerações. Por que dilema? Por causa disso que nós já começamos a constatar aqui. Dilema quer dizer desafio, impasse, luta, controvérsia. E nós temos um dilema dentro das nossas igrejas. Esse dilema começa na raiz da multigeracionalidade que nós temos na nossa comunidade. Esse dilema intergeracional, ele não é de hoje que os mais velhos
tentam regular os mais jovens e os mais jovens tentam motivar os mais velhos. E aí nós temos os movimentos da história que nos mostram isso, né? SAS, Varonis e Umpismo, coordenadoria de adultos. E aí nós temos vários movimentos ao longo da nossa história, somente como denominação, que vai tentando departamentalizar para que cada setor possa ser efetivo naquela linguagem, naquele alvo, público-alvo. E aí nós temos esse dilema constante, porque dentro de uma família, dentro de uma sociedade, dentro de uma empresa e dentro da igreja, nós temos esse problema da relação, ou da dificuldade da relação entre as gerações. O que é, então, intergeracionalidade? É essa realidade. Nós temos numa sociedade, nós temos aqui, neste momento, e em nossas igrejas, essas 6 gerações convivendo juntas, em pleno século XXI. Algum tempo atrás isso não seria nem nomeado. Então nós temos aqui os chamados builders, ou a geração tradicional, construtores acima de 71 anos, os baby boomers, nessa faixa etária, geração X, geração Y, geração Z, e a última geração, que são as crianças que ainda não sabem bem que tipo de adolescentes eles se tornarão. Essas crianças que têm hoje menos de 7 anos, não dá para arriscar o que eles vão estar fazendo na adolescência, porque a tecnologia mudou demais. Antigamente eu e você empinava pipa, soltava balão. Hoje em dia os moleques, eles atrapalham o Congonhas porque estão brincando com um drone. É ou não é? É o pipa da modernidade, né? Nós brincávamos, nós líamos livros, nós brincávamos na rua. Hoje as crianças, elas querem jogar videogame, brincar nos seus tablets, ver os youtubers. Não sei se quantos viram, mas no domingo passado, no Esporte Espetacular, no final da manhã, estava passando um piloto brasileiro, um promissor. Ele é líder do campeonato aí da Fórmula 3, e ele está participando de um campeonato mundial, representando os brasileiros. Ele está bem selecionado, está entre os 20 melhores do mundo, de simuladores, ou seja, videogame de Fórmula 1. Dos 20, somente ele é piloto de verdade. Todos os outros são pilotos virtuais. O pastor Adilson falou aqui de relacionamentos virtuais no Japão, e realmente essa é uma realidade. O mundo virtual chegou, e não adianta a gente brigar com as crianças, porque ficam 2, 3, 4, 5, 6 horas. Eu e você, a gente ficava esse tempo brincando de videogame, antigamente, né, os Ataris da vida, a gente brincava de subir em árvore, brincava de futebol de salão, mãe da rua, jogava bets na rua, empinava pipa, 3, 4, 5, 6 horas no fim de semana, no feriado. Hoje as crianças fazem exatamente isso, só que no celular. E eles se divertem pra caramba, a gente acha que não, mas eles estão lá. Então, eu não estou aqui dizendo se está certo ou está errado, estou tentando fazer uma leitura da realidade para dizer que a sociedade mudou. E esse desafio geracional é grande nas nossas igrejas, porque cada geração vai querer ser ouvida em prioridade, e vai ter a sua fundamentação para que seja ouvida. Esse aqui, ele vai dizer, não, eu tenho que ser ouvido porque eu já fiz isso, isso e aquilo. Esse aqui vai dizer, não, eu respeito, mas eu tenho que ser ouvido porque isso, isso e aquilo. E esse aqui, e todos vão ter as suas justificativas para serem ouvidos e terem as suas necessidades atendidas, porque o mundo moderno é hedonista, é egoísta, é individualista. Então cada um vai querer preservar a sua fatia, vai querer vivenciar aquilo que é bom para os seus próprios olhos. E aí nós temos problema na música, nós temos problema no ritmo, nós temos problema no vestuário, nós temos problema na linguagem, e é sobre isso que nós vamos conversar um pouco hoje. Eu penso que para nós vencermos esse desafio, essa luta, esse dilema intergeracional, nós precisamos de pelo menos 3 coisas. A primeira delas, entender que relacionamentos vêm antes da tradição. Eu não vou entrar no mérito de muitos assuntos, porque meu tempo já foi praticamente pela metade, e nós estamos fazendo apontamentos. Permitam-me, não feche o filtro comigo, talvez eu não consiga me fazer por entender naquilo que eu quero falar, mas eu quero apontar, eu quero provocar. E se você se sentir provocado, não feche filtro comigo, vamos conversar depois, vamos tomar um café, vamos bater um papo, encomenda com o sínodo, com o presbitério, com a igreja, dá um jeito, vamos continuar conversando, não feche o filtro. Mas eu tenho plena convicção do que eu estou falando, porque nós estamos trabalhando com uma geração muito peculiar. E nós não estamos dizendo apenas de um perfil. O menino de 18 é totalmente diferente do menino de 12, que é diferente do menino de 8. E nós temos que entender que isso é simples e é bíblico. Relacionamentos vêm antes da tradição.
Antes de eu falar o que é a IPI do Brasil, eu tenho que me relacionar com a pessoa. Antes de falar a respeito da tradição, e eu não estou falando só de igreja, nós estamos falando de família. Né? A matriarca, o patriarca, tem lá os seus costumes, tem as tradições familiares, a mesma cultura. Não dá, as coisas mudam. E para nós influenciarmos numa cultura, primeiro a gente tem que pensar a médio e longo prazo. Mas para que qualquer alteração seja feita e para que qualquer tradição seja de fato preservada, nós dependemos de relacionamentos. Então, se você deseja colocar na cabeça dos nossos filhos, das próximas gerações, a nossa tradição, quero te dar um toque muito simples: sem relacionamento isto é impossível. Um segundo apontamento é que o respeito precisa vir antes da correção. Porque é muito comum os presbíteros, os mais experientes, diáconos, os mais velhos, eles olharem para os mais jovens e dizer o que eles podem e o que eles não podem fazer na igreja, o que eles devem e o que não devem fazer. Só que para que essa correção aconteça, primeiramente, os líderes mais velhos, eles precisam conquistar o respeito. Sabe por quê? Fica uma coisa muito crítica de cima para baixo. Não, eu sou o líder, eu sei, eu criei, eu coloquei esse púlpito aqui, eu coloquei esse equipamento aqui, então você tem que corrigir, você tem que fazer assim. O respeito vem antes da correção. A correção sem o respeito é a mesma coisa que a Bíblia fala dos pais: não provoque seus filhos a ira. Correção sem respeito gera ira. E essa nova geração, ela simplesmente fecha o filtro. Ela vê um YouTube, exemplo, os nossos filhos, nós temos TV a cabo e cada um tem lá o celularzinho pequenininho, tem Wi-Fi em casa, eles ficam até assistindo lá os seus vídeos. A Beatriz tem 6 anos, ela segue algumas meninas que são youtubers. A menina de 6 anos, eu até tentei impedir isso, mas eu estou sendo muito franco com vocês, eu não consigo. Então eu tenho que adaptar a minha realidade familiar para a gente entender isso e fazer com que a coisa seja feita com limites, com propósitos, com princípios, com critérios. Não é? Mas então, algum tempo atrás, eles assistiam o desenho inteiro. Não tem desenho inteiro. Porque começou um desenho que eu não gosto. Entrou na propaganda, eu não quero mais, não tem nem desenho inteiro. É um YouTube, é um vídeo, 4, 5 minutos. E se o vídeo não estiver legal, fecha e abre outro. É assim. Não estou dizendo que eu estou fazendo isso na minha casa, são os nossos filhos. Queira a gente... Quem concorda comigo? Você que tem filho pequeno, quem concorda comigo, levanta a mão. Que bom, porque talvez quem não tem filho pequeno, talvez no dia a dia a gente percebe isso, mas às vezes muita gente não entende. Eu estou sendo muito franco. Se fosse uma coisa só da minha casa, eu já estaria fazendo terapia, mas eu percebo que os pais dividem essas dificuldades na escola, na igreja, no condomínio. Então, pera lá, então não é só a minha casa, então nós temos um problema, um dilema, não vou nem falar problema, um dilema cultural, intergeracional. Certo? Então, quando a gente vê essa realidade, se você quer corrigir, adquira respeito, converse antes, porque é fácil mandar fazer, mas hoje em dia, com a escassez de desejo, de comprometimento e de vontade de ser voluntário, quando a gente corrige um jovem de maneira equivocada, a gente perdeu um líder por gerações. E se nós estivermos falando de uma igreja ainda um pouco menor, com menos recurso humano, a gente perde um líder em potencial, a gente demora 3, 4, 5 anos para desenvolver outro. Então, respeito é bom e todos gostam. E evangelho vem antes de doutrina. Nós amamos, mas você não evangeliza um cidadão falando da primeira pergunta do Catecismo de Westminster. Você fala do Evangelho de Cristo. Primeira conversa é sobre Jesus. Para vocês terem uma ideia, nós chamamos para vir aqui hoje pela manhã o nosso líder de música, o Tiago Macena, e eu convidei também o Bruno, que ele é novo na igreja, bastante envolvido, líder de célula, uma célula extremamente frutífera, membro da igreja há algum tempo, e vai ter batismo agora de jovens, batismo de profissão de fé. A célula dele vai batizar e fazer profissão de fé de um monte de jovens, e ele veio da igreja católica. Quando nós estávamos entrando aqui, ele falou: pastor, do que é mesmo esse evento? Eu não falei que era um evento do sínodo, eu pedi para ele vir me ajudar, e ele resolveu vir me ajudar. E eu falei: nós vamos lá. E quando nós estávamos entrando aqui, não tinha ninguém ainda, comecei a explicar sobre o sínodo do reverendo Jonas Dias Martins, da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. Precisei dar uma aula para ele aqui, para explicar tudo isso. Daí eu falei: conselho, presbitério, sínodo da Assembleia Geral. Ah, legal, pastor, tipo diocese, arquidiocese. Eu falei: isso mesmo.
E se eu começasse lá, não, você tem que entender o que é o sínodo. Eu não ia conseguir, mas ele já sabe quem é Jesus. E agora na caminhada nós vamos ajustando. Então eu percebo que nós temos um problema de tradução que dificulta a nossa transição e nós não temos ministérios sustentáveis. Nós não estamos conseguindo traduzir o que de fato nós queremos das novas gerações. O que nós queremos das novas gerações? Que eles amem Calvino ou amem Cristo? Que eles amem a palavra ou a confissão de fé de Westminster? Percebam, queridos, eu estou aqui dando minha cara a tapas aqui, mas eu estou falando de coisas muito preciosas para todos nós, e eu estou dizendo e reforçando, eu estou fazendo apontamentos, eu não estou entrando no mérito da questão, eu estou aqui pedindo humildemente que você disponha-se a entender o que eu estou tentando te explicar. Porque veja, às vezes nós temos um líder, se coloca no lugar desse líder de 25 anos, que está ouvindo o pastor e está ouvindo o conselho e precisa traduzir o que o conselho quer para as novas gerações. Nós estamos afunilando a comunicação. Essa tradução ela tinha que ser mais aberta. E aí nós corremos um risco muito sério de nós termos um líder esgotado e depois de 2, 3 anos de liderança ele fala assim, tchau, eu não quero nunca mais isso na minha vida. Quando dá certo, quando tem família por trás, às vezes vai amadurecendo e o líder vinga, né? Quantos presbíteros presentes aqui foram líderes de jovens na sua juventude? Alguns. São os últimos dos moicanos aí, né? São aqueles que foram lá líderes no passado e perseveraram, tem uma família por trás, ou um chamado específico, um pastor que fez um trabalho, ok, mas hoje em dia, se nós temos as gerações mais antigas querendo que este jovem, não, você tem que fazer isso com eles têm que aprender isso, aí você tem um adolescente falando, não, eles têm que entender isso, eles têm que entender aquilo, aí nós temos um problema de tradução, e aí nós não conseguimos transicionar, e aí nós não temos ministérios sustentáveis. O ministério de Cristo é por si só viável. Se eu e o Nando, se eu estiver falando de Jesus para ele, e ele estiver entendendo o que eu estou falando, isso já é viável. E eu já tenho um ministério aqui. Agora, para ser sustentável, eu preciso falar para ele, para que ele fale para Tamires. E não dá para fazer isso no atacado. Tem que fazer com essa percepção. Então, o que nós temos de fazer? Fazer com que todos os adultos da igreja entendam a sua responsabilidade de serem líderes de jovens adolescentes. Se não na prática, se não no ministério, se não no dia a dia, pelo menos no exemplo, na inspiração. O que um jovem pensa quando ele vê um presbítero, um líder idoso, que desrespeita, que só corrige o tempo todo, que só fala de livros, só fala de teoria, mas não consegue conectar com o coração do jovem, ele diz assim, eu jamais vou querer ser presbítero nessa igreja, eu jamais vou querer ser um líder dessa comunidade, porque eles não me aceitam. Então nós temos essa responsabilidade hoje, de comunicar, fazendo essa tradução da realidade. O que nós queremos de fato? O que nós queremos? Como que nós transicionamos? Como que nós preparamos? Como que nós criamos ministérios sustentáveis? Eu tenho aqui uma ideia muito simples. Nós precisamos que cada um de nós aqui, que somos líderes e que vemos para esse encontro, assuma essa responsabilidade de que sejamos líderes formadores de novos líderes. Líderes que formam líderes. Uma igreja que cresce sem multiplicação de líderes, ela corre o sério risco de ter um inchaço. A igreja cresce de forma saudável quando os líderes são multiplicados. E aí nós temos um ministério sustentável, porque são líderes preparando novos líderes, com o chamado de preparar novos líderes, e assim nós temos o que o apóstolo Paulo falou a Timóteo no capítulo 2, verso 2. O que da minha parte ouviste de muitas testemunhas, isto mesmo transmite a outros homens fiéis e também idôneos, para que ensinem a outros. E aí nós temos uma multidão de pessoas trabalhando no ministério, para que os nossos jovens adolescentes sejam liderados, pastoreados intencionalmente. Quem me conhece sabe que eu uso essa palavra o tempo todo. Intencionalidade. Sem intencionalidade não se forma a liderança de jovens e adolescentes. Com intencionalidade já é difícil. Já é muito difícil. Sem, por acaso, não vai acontecer. Nós não teremos. A gente fica na expectativa de um líder
surgir um filho de pastor, um filho de presbítero, alguém aparecer, vai surgir para ser o grande resgatador, o Boaz de Ruth, vai resolver a juventude da igreja. Isso não vai acontecer sem intencionalidade do pastor, do conselho e de todos os líderes da igreja. Todos. Líderes que formam líderes, Moisés e Josué. Não dá para entrar no mérito da questão. Sucessores. Josué caminhou com Moisés o tempo todo, e ele viu o poder de Deus na vida de Moisés. Falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala seu amigo, porém o moço Josué não se apartava da tenda. Moisés tendo experiências reais com Deus, e o seu sucessor vendo que Moisés estava ali na presença de Deus. Quantos líderes nossos estão perto de nós o suficiente para verem aquilo que Deus está fazendo em nossa vida? Ou quanto da presença de Deus é manifesta na tua vida para que os moços que estão ao redor se inspirem com isso? Moisés e Josué. Líderes que formam líderes, Barnabé e Saulo, uma das histórias mais lindas de discipulado que eu conheço na Bíblia. No momento em que Saulo estava convertido, chegou já, assim como acontece na nossa igreja, um jovem cheio do fogo, cheio do poder de Deus, começa a confrontar a escola dominical, está tudo errado, começa a confrontar o presbítero, não, negativo, não, assim, agora cheguei. E aí foi o que Saulo fez quando ele se converteu. E aí Paulo, a Bíblia diz, Barnabé, tomando Paulo consigo, levou até os apóstolos e lá falou, olha, realmente está acontecendo algo novo com ele, algo precioso. Mas Saulo era neófito, era jovem, cheio de gás, começou a brigar com todo mundo, já foi ameaçado de morte. Barnabé falou, vamos fazer o seguinte, volta para Tarso, depois a gente vê o que faz. Só que quando Barnabé foi enviado para Antioquia, para consolidar a igreja lá, depois que ele viu que o poder de Deus já estava sendo vivenciado em Antioquia, ele foi buscar Saulo lá em Tarso, e falou, Saulo, eu tenho algo para você. E eles vieram, e lá em Antioquia, Barnabé e Saulo, e todo aquele povo, pela primeira vez, foram chamados de cristãos. E aí então, no capítulo 13, o Espírito Santo, enquanto o povo estava todo adorando ao Senhor e jejuando, o Espírito Santo disse, separem para mim estes companheiros aí, porque quando eu imagino Deus falando, quando eu percebo que existem duas pessoas vivendo esse companheirismo, esse desejo de caminhar junto para favorecer a igreja, eu estou neste projeto. Então, separe esses dois, e aqui então começou a primeira viagem missionária, e desde esse período, Saulo não é mais chamado de Saulo, ele é chamado de Paulo, e se tornou grande apóstolo Paulo, por causa de um companheiro que decidiu pagar o preço por ele. E por último, Paulo e Timóteo, ministério com base no amor. Ele escreveu 2 cartas a Timóteo, deixou Timóteo em lugares específicos para consolidar o trabalho que Paulo estava fazendo, mas olha a riqueza deste versículo, a Timóteo, meu amado filho. Nós precisamos olhar para os jovens e adolescentes da igreja, nós mais velhos, olhando para eles como se eles fossem nossos filhos amados. Eu estou discipulando um jovem já há 1 ano, discipulando o papel passado. Discipulado a gente desenvolve com várias pessoas, ao mesmo tempo, simultaneamente, em áreas diferentes. Mas um jovem, eu estou acompanhando ele já há mais de 1 ano, apostila na mão, são 18 lições, nós já estamos há 1 ano. E agora, há 2 meses, esse meu discípulo começou a discipular o meu filho. E alguém pode dizer assim, que loucura. Não, não é que loucura. Quando Moisés, em determinado momento, ele quis ensinar Josué, ele foi para o alto de uma montanha, segurar o cajado na mão, e Josué, separa o povo lá e vai batalhar. Oportunidades que se criam com base no amor, com base no relacionamento intencional. Vem cá, Breno. Esse menino aqui que orou agora há pouco, e enquanto ele estava orando, eu falei, me perdoe, eu vou ter que usar você. Esse menino, quantos anos tem, Breno? 15 anos. Líder de célula há quanto tempo, Breno? Eu comecei no começo do ano passado. 2 anos. Quase 2 anos, o Breno é líder de célula. Discípulo e discipulador. Eu quero crer que daqui 8, 10 anos, o Breno volte para um encontro como esse, como líder, como presbítero, como pastor. Ô, Dilão, vem cá, faz favor, querido. Seu filho, seu discípulo, olhe para o seu pai e almeje as coisas que seu pai faz. Eu convivo com esses dois aqui e com toda a família. Há uma intencionalidade aqui. Nós precisamos olhar para a igreja, queridos, e formar mais duplas como essa, porque o pastor não consegue fazer um camarada entender o ministério. Como líderes, nós precisamos investir que o verdadeiro discipulado acontece lá em casa. A gente ajuda, mas a gente não resolve. A gente não ensina a andar a criança. Nós, pastores, é o pai e a mãe.
E aqui eu quero crer que, como líder de célula, discipulador, eu tenho convicção de que a igreja vai continuar investindo, eu vou continuar investindo nele, o pai vai continuar investindo, não vai dar errado, a história vai dizer, daqui 10, 20 anos, vocês podem ligar para o Odilon, perguntam onde vai estar o Breno. Pode ter lutas, assim como eu tive lutas, meu tio está aqui, minha irmã está aqui, meu sogro, minha família está aqui, minha esposa está aqui, eu tive lutas na minha adolescência, na minha juventude, mas quando a igreja faz a diferença na vida de um jovem, essa semente frutifica um tempo depois, e o ministério se torna sustentável por causa desse tipo de experiência. E assim nós temos, obrigado, e assim nós temos, para finalizar, nada mais simples do que o que Jesus fez. Já passei 5 minutos, me perdi. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra, essa autoridade eu transfiro para vocês. Ide então, e façam discípulos inclusive entre as novas gerações. Ensina, faça com que eles guardem tudo isso, porque eu vou estar no meio de vocês. Se vocês estiverem, em nome de Jesus, olhando para as novas gerações, talvez você não pegue ali no bastão, talvez você não seja o líder efetivo, mas cada um de nós somos sim, líderes dos jovens e dos adolescentes e das crianças da nossa igreja. Ou a gente tem uma igreja apontada para as novas gerações, ou a gente vai continuar patinando, esperando que algum fora de série surja para resolver o nosso problema. Isso não vai acontecer. Intencionalidade e agir em nome de Jesus. Eu desejo ver jovens e adolescentes levantando em nossas igrejas, apenas por causa da compreensão desse grande comissionamento de Jesus. Façam, ide, onde você estiver, cuide das novas gerações, são preciosos. Eu não tenho medo de ideologias de gênero. Ideologia, como o próprio nome diz, é uma ideologia, não é fato. É na igreja que a gente quebra com as ideologias que são mundanas. É na igreja que a gente ensina quem é Cristo e qual é o nosso papel no mundo. Que Deus nos abençoe e que a gente faça dessa reunião união para a produção de novas gerações semelhantes a Cristo e cheias do poder do Espírito Santo. Amém.